ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje o tema do nosso programa é super interessante. Eu costumo sempre dizer, quando eu trabalho com mentorias, com grupos, com alunos, sempre quando é feita aquela lista de sonhos, uma das coisas que não falta nunca é viagem. Viagem é uma assim, das top 3 de desejos. Para isso eu trouxe o Roger Junques, da Intercultural, isso, Roger? De São José. De São José, ele é especialista em intercâmbio, especialista em viagens, é agente também de viagens, e ele vai tirar todas as nossas dúvidas para nós planejarmos esses nossos sonhos relacionados à viagem. Bem-vindo, Roger. Obrigado, Sigrid, obrigado. Oi, pessoal, tudo bom? Já fala pra gente, Roger, como é que está hoje? A gente está numa fase intermediária, né? Estamos saindo, graças a Deus, de uma pandemia, que houve uma paralisação muito forte, né, na área do turismo, mas agora já está bem diferente. Então, eu acredito que da nossa última entrevista para agora já mudou muita coisa. Sim, mudou bastante. Em março do ano passado começaram a fechar as fronteiras, né? Então, o pessoal deu uma pausada aí de viajar. O que a gente tinha de embarque do ano passado, geralmente, a maioria do pessoal mudou para esse ano, alguns cancelaram, mas a maioria mudou para esse ano. Então agora estão começando a abrir e teve remarcação novamente, né? Então remarcaram para começo do ano, metade desse ano, e tiveram que remarcar de novo, ou para ano que vem ou final desse ano. Então agora a gente está vendo que as fronteiras estão abrindo. Hoje a gente teve a notícia que abriu Portugal. Eu vi Portugal. Vários países estão abrindo, graças a Deus. E o pessoal está começando a se planejar. Então, durante esse período do ano passado, início desse ano, o pessoal viajou mais aqui pelo Brasil. E agora, ou para o México, né, para Cancún. E agora o pessoal já está planejando, já está vendo que a Europa está abrindo e estão planejando viagem para a Europa. Em relação, Roger, a calendário de vacinação, a gente sabe que dependendo do local que a pessoa, o destino, existem restrições de vacina. Isso daí também já está havendo uma mudança? Tá havendo uma mudança. Alguns países da Europa exigem que a pessoa esteja vacinada e tem algumas especificações de vacina. Tem algumas que não são aceitas, outras são aceitas. Então, só que isso está tudo... cada semana a gente tem uma notícia diferente. Então, sempre que a gente vai planejar uma viagem, a gente vê qual a notícia agora, mas a gente já deixa o cliente avisado que pode ter alguma alteração. A gente acredita que, num curto período de tempo, a maioria das vacinas estejam liberadas para o pessoal viajar. Alguns países, o passageiro tem que fazer o exame PCR aqui no Brasil para poder viajar. Outros é só mostrar o certificado da vacina e para poder embarcar. Em relação a isso, quando eu viajei no final do ano para o México e retornei, era obrigatório fazer o exame. Lembra que eu passei assim no limite? A partir de um dia X era obrigatório ter feito no país anterior o exame. Hoje, em função, por exemplo, eu já estou vacinada. Eu teria que fazer se eu viajasse ou mudou isso? Para o México, não precisa de vacina para viajar para o México. Não, mas para voltar. Para voltar, precisa ser feito o PCR. Mesmo estando vacinado? Mesmo estando vacinado, por enquanto ainda precisa o PCR. Talvez mude semana que vem, essa semana, a gente não sabe ainda como estão lidando com isso. Mas, a princípio, sim, quem retornar do México, mesmo estando vacinado, precisa fazer o PCR até 72 horas antes de embarcar para o Brasil. Então não são todos os países, são alguns países específicos que têm essa exigência? Não, todo o brasileiro que estiver fora ou todo estrangeiro que estiver fora e vir para o Brasil tem que fazer o PCR. Independente do país que Independente do país que esteja. Entendi. Isso é um problema, enfim, faz parte. É porque tem um custo, o exame PCR lá fora ele tem um custo alto, não é barato, né? Mais caro do que no Brasil, pelo menos em relação ao México. E não é só isso, existe toda uma logística para fazer, como eu falei para o Roger, eu estava lá desesperada, mandando mensagem, porque não é você chegar e fazer, você tem que agendar para fazer. Isso. Então, não é algo assim tão fácil de ser feito. É muito complicado isso. Tem que fazer o agendamento. A gente já tem, na maioria dos países, a gente tem contato de laboratórios que a gente indica os passageiros a fazerem. Mas facilita. Isso facilita bastante. Ou, se não, a pessoa tem que ir lá, tem que fazer o agendamento, depois vai, faz a coleta. E tem ali a espera. A espera da coleta, do resultado, é que às vezes o pessoal fica um pouco apreensivo, né? Porque tem laboratório que fala que fique pronto em 24 horas, daí acaba não ficando pronto. Então, a gente recomenda que ali nas 72 horas, 48 horas, a pessoa já faça o PCR para que dê tempo de embarque, né?
Interessante. Roger, é uma coisa que eu sempre tive curiosidade, acho que até talvez na nossa outra entrevista a gente já tenha conversado sobre isso. Turismo na Terra Santa. Aquela Oriente Médio, não sei se ele engloba essa região, mas em relação a problemas políticos, existe, por exemplo, uma preocupação das agências de turismo com esse tipo de turismo? De turismo. Sim, sim. Por enquanto, assim, principalmente agora com o Afeganistão, o que está acontecendo lá, então a gente, sempre que a pessoa vai ver assim, a gente não está tendo muita procura para esses lugares por enquanto. Né? A gente tem ali Turquia, que fica ali perto, tem o Egito, esses lugares, assim, está tendo procura, a gente está fazendo pacotes, por enquanto está tudo certo, mas ali Israel, aquela região, assim, a gente não está tendo procura por enquanto, principalmente agora depois do que a gente viu que está acontecendo no Afeganistão, né? Então, sempre é algo que exige, eu acho, um planejamento muito maior, né? Sim. E mesmo tendo planejamento, cuidado, né? É algo mais delicado, né? Para se programar para ir. Sim. Roger, você trabalha também com intercâmbio, né? Isso. A pessoa, ela quer morar um tempo fora, não tem aquela idade que seria, porque o intercâmbio ele tem uma idade, né? Ou não existe mais isso? Não existe. Existe, de repente, uma idade mínima, assim, né? Que a gente recomenda a pessoa fazer, que é ali pelos 14, 15 anos, que daí é o high school, né? Até os 17 anos, a pessoa vai para fora, o aluno vai para fora para fazer o segundo grau lá fora. O segundo ano, o primeiro ano, um semestre ou o ano letivo, que são 10 meses. Então, tem alguns países fazendo, né? Mas não tem. Para intercâmbio, se tu quiser estudar inglês ou francês ou alemão, tu pode ficar no mínimo 2 semanas fazendo um programa, ou máximo, a princípio, não tem. Eu te digo assim, por exemplo, eu quero fazer um curso livre na França, por exemplo, entendeu? Vocês têm também uma programação Sim. Em relação a isso? Sim. Aí a gente vai filtrando, né? Então, quer ir para a França, daí quando que a pessoa quer ir, quando que o estudante quer ir, qual instituição? Quanto tempo quer ficar. E daí a gente oferece lá aulas, né, de francês em escolas específicas. Aí se a pessoa já quer um curso mais detalhado, eu quero um curso de design, eu quero um curso de moda, eu quero um curso, não sei. Tem algumas escolas que a gente oferece também e faz a colocação do estudante. Que interessante. Aí já aprende o idioma no próprio curso. Sim. Porque às vezes a pessoa ela já tem uma base, né? Ela vai ali às vezes para dar uma acelerada. Daí assim, quando a pessoa quer fazer um curso mais específico, design, por exemplo, na França ou na Itália, tem os pré-requisitos do curso. E geralmente um dos pré-requisitos do curso é que a pessoa já tenha pelo menos a língua intermediário. Intermediário. Né? Básico. Porque é uma outra velocidade, né? Porque assim, tu vai ter aula de design. Eu estou dando exemplo de design porque tem procura, né? Tu vai fazer uma aula de design, tu tem que saber o que o professor está falando, né? Então ele vai estar dando aula, vai estar explicando, então tem que saber o que ele está falando. Então a gente recomenda, quando tu tem a língua básica do idioma que tu quer fazer o curso, que tu faça pelo menos uns 2 meses, 3 meses daquele idioma para depois fazer um curso mais técnico e específico. Por isso que o planejamento é imprescindível, Sim. Né? No caso de... Como que está tendo mais, assim... Falaste que agora vai começar o exterior, né? Das pessoas, a tendência é que aumente um pouco mais. Sim, aumentou bastante, graças a Deus. Desde junho desse ano, assim, aumentou muito o número de procura para o pessoal que quer viajar, né? E as próprias companhias, né, Roger? Eu vejo que estão estimulando com os preços de passagem. Está dando muito overbooking com esses preços? Não, acredito que por enquanto não, a gente não está vendo overbooking, assim. O que está acontecendo bastante é assim, as operadoras de viagem estão convidando os agentes de viagem para conhecerem alguns destinos. Então, tem algumas operadoras que convidam os agentes de viagem para ir para Cancún, para ir para Curaçao, para ir para Punta Cana, para mostrar, né, como está sendo os processos, questão de higiene, segurança nos voos, nos hotéis. E daí para os agentes de viagem voltarem e poderem vender com mais segurança para os passageiros. Isso aí está acontecendo bastante. E a gente está vendo uma procura bem grande dos passageiros para esse destino. Por causa disso. Engraçado, o que eu percebi quando eu fui no final do ano, a Cidade do México estava completamente fechada mesmo, que eles chamam, né, de semáforo vermelho, completamente fechado. Mas
Cancún, toda aquela região ali aberta. Sim, parece que não existe, né? Eram dois mundos paralelos. Uhum. E assim, a justificativa, eu não diria desculpa, a justificativa era porque lá tinha mais ambientes abertos. Isso, praia, ambiente de praia, né? Daí o pessoal estava mais tranquilo, entre aspas. Né? Isso, e agora parece que de novo, né? Eles deram, na Cidade do México de novo aumentou os casos, só que agora tem a questão da vacinação. Sim, está bem mais tranquilo. Em relação aos Estados Unidos, tem muita gente ainda fazendo, acho que não mais, né? Que tinha muita gente fazendo turismo de ir para Cancún, fazer para depois ir para os Estados Unidos. Ainda tem gente fazendo isso? Ainda né? tem. Então a gente teve bastante procura de pessoas que queriam ir para os Estados Unidos, ou visitar a família, ou passear, ou né, fazer turismo. E só que tinha que ter a quarentena. A pessoa não podia sair daqui do Brasil e ir direto para os Estados Unidos. Então o pessoal acabava comprando um pacote no México, em Cancún especificamente, ou Punta Cana. Delícia. Ficar 15 dias lá e depois ir para os Estados Unidos. E o processo era bem tranquilo, a pessoa conseguia ir, voltar, passear e voltar para o Brasil. O que acontece hoje? O governo americano liberou para estudantes, quem tem um visto de estudante, poder ir direto do Brasil para lá, sem precisar fazer quarentena. Então, a gente está tendo uma procura grande de alunos que querem ir para os Estados Unidos para estudar, seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, fazem o visto de estudante aqui no Brasil, que a gente auxilia também, e depois vão para lá direto. Show. Roger, outra coisa assim que com a pandemia mudou muito, e eu sei porque eu já fui ver e eu vi que e faz sentido, a questão dos cruzeiros, né? Que mudou completamente a logística no cruzeiro, que antes você tinha aquele buffet e todo mundo junto, e pelo menos até a última vez que eu tinha sabido, já não poderia mais ser assim, já era nas cabines que eram feitos os serviços. Como é que está hoje isso? Porque isso acaba fazendo com que a gente pense 2, 3, 4, 5 vezes em querer adquirir um cruzeiro, né? Porque é uma viagem longa que você fica fechado ali e há a possibilidade de terem pessoas que contraiam e você ainda tem a possibilidade de ficar preso mais tempo do que você imagina, né? Porque uma coisa é você ficar ali naquele ambiente por livre, espontânea vontade, planejado. Outra coisa é você ser obrigado a fazer ter outra programação completamente diferente da que você tinha se programado. A questão de cruzeiro mudou bastante, né? A gente viu no começo do ano passado, várias companhias de cruzeiro pararam completamente, alguns navios foram para desmanche, os mais antigos, né? E está começando a retomar agora. Então, a gente está tendo a temporada na Europa, que agora é verão, está tendo a temporada nos Estados Unidos, e a gente está ouvindo falar de alguns casos de navios que, tem, sei lá, meio grupo de pessoas que estão com Covid. Daí, esses ficam isolados, mas o pessoal continua ali nas áreas comuns do navio, usando máscara, né? E, a princípio, graças a Deus, está melhorando, assim, né? A gente teve o governo aqui do Brasil teve uma reunião com o pessoal de cruzeiro para a próxima temporada, que começa em novembro, para ver se vai liberar, se não vai liberar, então para discutir essas questões de sanitárias, de higiene, etc. Né? A gente acha que vai liberar, esperamos que libere, né? Mas é isso, acho que está voltando, graças a Deus, e estão tomando o cuidado. Antes tinha aquele buffet grandão, que todo mundo ia lá e se servia, agora não, agora tu chega no buffet, tem um pessoal que te serve, né? Os garçons ficam ali e te servem, tu pede a comida e eles te servem. Então isso daí melhorou na questão de higiene. E outra coisa que é importante falar, as companhias de cruzeiro, elas não exigem que a pessoa esteja vacinada. Quem exige é o governo local onde elas vão parar. Então, se o governo da Bahamas, né, pedir que tenham vacinas, então aí sim o pessoal de cruzeiro exige tem que estar vacinado, não tem passageiros. Não quero vacinar. Isso é uma coisa importante, né, Roger, de até você trazer essa informação também. Tem muitas pessoas que por opção não estão querendo se vacinar. Existe a possibilidade dessas pessoas não entrarem em determinados países por ser obrigatório ou ainda não? Tem alguns países que já estão exigindo a vacinação, então provavelmente a pessoa só vai poder viajar depois de vacinada, pelo menos para aquele país específico, né? Isso daí eles ainda estão negociando, isso tudo está sendo discutido ainda, né? Então, como eu te falei, toda semana a gente está tendo novidades quanto à abertura de países, regras para entrar, então isso ainda está sendo discutido, mas já tem alguns países que só
E é muito vacinados. importante, né, a pessoa levar em consideração isso. Sim. Porque ela teve a escolha de não se vacinar, mas tem que saber que também, para onde de repente ela quer ir, talvez ela não possa. Sim, então é um livre-arbítrio, entre aspas, que te poda de algumas coisas, né? Sim, tem que estar consciente na hora de fazer essas escolhas. Rod, em relação ao planejamento de viagem, tua experiência, a pessoa tem um sonho de fazer, como eu falei, dentro dos meus processos, assim, sempre viagem está ali no top 3, Sim. viagem sempre está. Melhor. Como é que você orienta a pessoa? Você faz também esse trabalho da pessoa se planejar para fazer uma viagem, aquela viagem dos sonhos, uma viagem maior? Às vezes aqueles grupos que vão com a família, né? Quer passar o Natal, quer passar o Ano Novo num cruzeiro ou num destino específico também vocês fazem. Como é que faz esse encaminhamento, esse planejamento, orientação? A gente recebe o pedido do cliente, né? Eu quero viajar ano que vem, eu quero viajar no final do ano agora. A gente está tendo muito pedido para final do ano agora e para o Carnaval, né? Para viagem, tanto para Cancún, Punta Cana, Nordeste, está saindo bastante. Então, o que acontece? A pessoa pede o orçamento, eu passo algumas opções e a gente vai conversando. Para esse lugar precisa disso, precisa do PCR para voltar, não precisa para ir, precisa da carteira de vacinação, da febre amarela. Então, tudo isso a gente vai conversando com o cliente, eu passo o orçamento, os valores, e a gente vai discutindo. Esse hotel é mais perto da praia, esse aqui é um pouquinho mais longe, mas é um pouco mais barato. Então, assim, a gente vai moldando a viagem de acordo com o que o cliente quer, para que ele tenha uma viagem 100% e que aproveite bastante, né? E com segurança. E existe isso, por exemplo, quando são grupos, como eu falei, famílias vão para tal local, existe uma diferenciação de valor, descontos, vai uma família com 10 pessoas para o navio, por exemplo, passar o final do ano. Existe isso nas companhias ou não? Depende, porque o que acontece é assim, tanto companhia aérea, quanto hotel, quanto cruzeiro, se tem um grupo grande, 30, 40 pessoas que querem ir, a gente pode negociar com a companhia de cruzeiro, com a companhia aérea, com o hotel, um valor fixo para todos aqueles pagarem. Então, não quer dizer que vai ser o valor mais barato, não quer dizer que vai ser o valor mais caro. Eles passam geralmente um preço médio que a pessoa vai pagar. Por quê? Quem comprar primeiro vai pagar o mesmo valor que o último. Porque o que acontece? Se tu vem com um grupo, hoje tu compra, eu não fiz bloqueio, nada, eu deixei como está normal. Hoje tu compra um hotel, digamos preço X. Daqui a 3 semanas vem um familiar teu do mesmo grupo comprar. Pode estar X mais Y ou pode estar X menos Y, o valor do pacote. Tem tipo porque teto. ele varia, o valor vai variando, pode ser mais barato ou pode ser mais caro. Agora, quando a gente faz um bloqueio, tu vai pagar o mesmo preço de alguém que pagou daqui a 3 semanas ou que pagou há 2 semanas atrás. Não sei se tu entendeu. Mais ou menos. Acaba assim, acaba tendo um grupo, às vezes a gente consegue melhorar, dar um desconto no seguro viagem, alguma coisa assim. Passagem aérea é bem difícil dar desconto, bem difícil. E o hotel, depende do hotel, talvez um pouco de desconto, mas também não é muito. O que, como eu falei, geralmente a gente faz para grupos grandes, a gente faz um bloqueio do hotel, porque daí a gente sabe que todo mundo vai pagar a mesma coisa. Só que essa informação é passada geralmente para o líder do grupo, né? Às vezes quando tem casamentos, né? Então, tipo assim, o hotel por conta dos noivos, mas aí a passagem cada um, né? Isso. A gente faz processo de casamento também no Caribe, a gente já fez alguns muito legais. E daí já teve grupos que optaram por bloquear os quartos para todo mundo pagar a mesma coisa, e já teve noivos que falaram, não, a gente vai... cada um compra o seu no seu tempo e deixa a diferença para depois, né? A diferença de valor fica a critério do casal que vai pagar depois. Não sei se deu para entender. Deu mais ou menos. Qualquer coisa, se tiverem dúvida, vão lá no tiver dúvida, Roger, pode me procurar, tá? Inbox, mandar mensagem para ele que ele vai explicar direitinho. Roger, aqui estamos em Santa Catarina. O que você tem assim para orientar, para indicar em termos de turismo, né? Aqui na região. Aqui na região de Santa Catarina a gente tem ali tem um hotel bem famoso ali em Gaspar, que é muito legal para a família, que é super legal, bastante atividades, é um hotel custo-benefício muito bom. A gente tem aqui em Floripa, né, um resort muito bom também, que dá para o pessoal aproveitar bastante, é o Inclusive, porque daí aproveita a praia com comida, com quarto bom, com atividades, né? E tem também a Serra, com hotéis super bons, custo-benefício bem bom também.
E dá para passar, às vezes, um final de semana, às vezes uns 4 dias, 5 dias, dá para dar uma relaxada. Mas um local que eu vendo bastante é o Nordeste, ali a questão de Trancoso, Arraial, Porto Seguro, que tem, às vezes, é mais barato tu ir para lá, passar um tempo, do que tu ficar por aqui. Dependendo do hotel, da quantidade de dias, né? Uhum. Então, o pessoal acaba optando por ir para fora, isso é interessante, para outro né? estado, né? Uhum. Isso é interessante, porque assim, a parte de vinícolas, eu acho assim... Eu não sei se aqui em Santa Catarina podes até orientar em relação a isso. Eu sei que, por exemplo, na Serra Gaúcha tem uma super estrutura de passeio, de turismo, de várias vinícolas que você faz, cervejarias... Existe? Eu não sei se aqui em Santa Catarina tem esse tipo de programação. Existem poucas, mas a maioria do pessoal acaba indo para o Rio Grande do Sul porque são as maiores, são as mais conhecidas, maior estrutura. Interessante. E realmente a Serra Gaúcha é muito bonita também, sim, né? A gente tem que falar que... Sim. Talvez tenha mais estrada em relação à catarinense, né? Talvez por isso, então, tenha uma infraestrutura um pouco melhor. Mas aqui também tem muitos hotéis bons, né? Tem nessa muitos. Parte de serra. Muitos. Às vezes, quando eu vejo assim algumas coisas bonitas, mas é como tu falaste, às vezes você vai colocar na ponta do lápis e ver que sai mais interessante você fazer uma viagem. Às vezes, pegar um solzinho, ainda mais agora, né? Nessa época de frio, de chuva aqui, sim. Então você ficar lá e às vezes é o mesmo valor, como você sim. falou. Então tem tudo isso. Dicas, Roger, dicas para o próximo verão. Dicas para o próximo verão é procurar ali a Intercultural de São José, falar comigo ali ou com qualquer atendente ali, a Mary, a Duda, o Chico, né? Que a gente acha o melhor custo-benefício da viagem para os clientes, independente se quer lugar frio, se quer lugar quente, se quer praia, se quer serra, se quer exterior, se quer no Brasil. A gente procura moldar de acordo com o que o cliente quer para que aproveitem bastante a viagem. Existe ainda, em função de férias escolares, aqueles períodos de dezembro, julho, serem mais procurados, então terem um valor maior do que, por exemplo, outubro, abril? Sim, geralmente o período de alta é ali julho, agosto, né, que são as férias do pessoal, e dezembro e janeiro também fica um pouquinho mais caro. Mas nem sempre, tá? Mas... E assim, isso também é interessante, que também dependendo do local que a pessoa vai, né, não tem essa, porque às vezes, por exemplo, você vai para um destino que chove pra caramba, que seria um período de alta temporada. Apesar de eu ser da região, mas eu não conheço, por exemplo, Alter do Chão. Eu sou, por exemplo, paraense, mas eu não conheço Alter do Chão, eu tenho vontade. Mas lá tem uma época do ano para você ir. Sim. Daí o que a gente faz? Quando a pessoa quer viajar para algum lugar que a gente sabe que tem período de chuva, alguma coisa assim, a gente sempre fala para a pessoa, esse período aqui é de chuva. Tem a possibilidade maior de chover. Não quer dizer que vá chover, mas tem uma possibilidade grande de chover. Você quer mesmo assim? Se a pessoa falar, ok, quero, a gente faz. Se a pessoa falar, não, então vamos ver uma outra época, a gente faz um orçamento de uma outra época para ela aproveitar mais, né? Sim, é que nem, por exemplo, Cancún, né? Tem um período assim de tufão, furacão lá, que é terrível. Tem, então assim, Cancún, aquela região ali do Caribe, geralmente ali agosto, setembro, início de outubro é período de furacão. Não quer dizer que tenha. Eu fui em setembro do ano passado, fiquei 3 semanas lá, eu peguei 2 furacões. Só que o que acontece? O furacão, ele chega geralmente à tarde, de manhã tá sol, tá todo mundo lá, de repente chega à tarde o furacão, passa ali à noite, no outro dia já tá tranquilo, sabe? Então, apesar de ser temporada de furacão, eu sempre falo pro pessoal, eu conto a minha experiência e falo, pessoal, a princípio é assim que acontece, mas então assim, tem gente que tem medo, tem gente que não tem gente que arrisca, então eu geralmente falo para a pessoa arriscar mais, aí é uma opinião minha, né? Mas eu sempre passo para o cliente as épocas. A minha filha, assim. ela está no México, ela ia para Acapulco no final de semana. Eles não foram porque teve furacão. Então, tipo assim, uma questão de segurança, né? Vai se incomodar. E às vezes você está num voo, também tem isso, né? Então tem todo um desconforto que às vezes... É porque às vezes o período de férias da pessoa é aquele período, né? Tem isso. Então a gente explica, se tu quiser ir para Cancún, tem a temporada de furacão, mas de repente tu vai para o Nordeste que não tem, então tu vai acabar aproveitando também. Então a gente acaba, como eu falei, moldando de acordo com o que o cliente quer, mas sempre explicando para ele quais são as consequências, o que pode acontecer, qual é o melhor período, etc.
Mato Grosso, qual é a época boa para ir? Vou começar Boa pergunta. Mato Grosso, não sei. Bonito. Não Porque sei. também tem esse lance, né, de Tem. chuva. Tem. Não fizeste Mas eu não ainda sei, pra lá? não fiz ainda, guria, tu acredita? Eu não fiz. Pra Bonito. Eu fui para o Nordeste, agora eu fui para Porto Seguro e Trancoso, eu fiquei um tempo lá, eu fiquei 15 dias, conheci 19 hotéis, para conhecer mesmo, para poder vender e tal, e é sensacional, assim, sabe? Então eu vendo bastante esse local. Porto Seguro, engraçado, eu não gostei de Porto Seguro, fui para lá, não curti, assim, achei a água escura. Eu não sei se porque a gente está acostumado com uma água mais... Talvez. Não, sabe o que é a expectativa? Quando você cria uma expectativa para um local e tipo, vê que não era nada aquilo, talvez a época do ano também que eu tenha ido, tinha muitas algas, então eu achei muito suja a água. Pode ser. Suja nesse sentido, entendeu? Não era uma água clara como daqui. Sim. Não, a água daqui eu acho que é mais bonitinha ali. É porque assim, ó, Porto Seguro é um lugar BBB. É o bom, bonito e barato. Então o pessoal acaba aproveitando. Porque o que acontece? Ali, se tu ficar em Porto Seguro, tu pode ir para Arraial da Ajuda, que é muito legal ali. Tem o centrinho de Arraial, que é a Rua Mucugê, que tem bastante barzinho, restaurante, etc. Então o pessoal acaba gostando bastante. Os hotéis mais em conta ficam ali em Porto Seguro. Agora, se tu quiser ir para Trancoso, já é uma outra experiência. Tu vai pagar um pouquinho mais caro nos hotéis, a comida é mais cara, etc. Mas a praia não é a mesma? Não, a praia é um pouquinho mais bonita. É mais bonitinha, E, então, assim, tem toda essa experiência que a gente pode passar para o cliente, sabe? Eu mando muito cliente para lá, graças a Deus, ninguém reclama, o pessoal adora e acaba voltando querendo mais, levar a família. Então, é um lugar que eu indico. Eu tinha um preconceito antes com Porto Seguro, eu achava que era muito muvucado, eu achava que era muito muvucado, etc. Eu achava que era muito muvucado, etc. Desculpa. Mas depois que eu fiz, que eu conheci esses hotéis, que eu conheci os lugares que dá para ir, o que dá para fazer de passeio, etc., eu acabei comprando lugar para poder vender. E Morro de São Paulo? Morro de São Paulo eu não conheço ainda, tenho que conhecer. Mas também é bem bonito, né? É bem bonito, tá tem, inclusive tem várias listas. Isso, inclusive tem um casal de clientes que vai casar agora em novembro, eles me pediram Morro de São Paulo. Então eu estou fazendo esse orçamento essa semana para eles e vou oferecer, né? Show. E para cá, Rod, a gente já está encerrando nosso programa, né? Final do ano, eu sei que já está abrindo muita coisa, né? Já estão vendendo, Réveillon. Então também já tem uma programação em função disso? Então, para cá já está na hora, é isso que eu quero falar, já está na hora da pessoa ir atrás? Sim, já está porque está quase tudo lotado, tá? Tem muito lugar que não tem mais para o final do ano, ou se tem, os valores estão bem altos. Então, quanto antes decidirem final de ano, melhor. Só para a gente encerrar, a última pergunta. Quanto mais tempo a gente compra, geralmente tem essa diferença de valor ou hoje em dia não mais? Geralmente sim, mas às vezes não. É porque o que acontece? Se o hotel hoje está um valor, está barato. Daqui a 5 meses, aí ele começa a aumentar. Depois ele vê que não vendeu muito, ele acaba fazendo uma promoção de última hora mais barato. Mas isso a gente não tem como saber. Não dá para contar. Então, não dá para contar com isso, porque, né? Então, a gente já recomenda que o cliente compre o quanto antes. Show, Rod. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Tem muitas perguntas, realmente, porque é uma área, como eu falei, a gente sempre, por mais que hoje não esteja viajando, talvez, mas sempre tem planejado alguma viagem, sempre tem algum destino em mente, e eu gosto muito de trabalhar dentro dos processos de coach, de mentoria, com a viagem, no sentido da pessoa se planejar. É muito importante a pessoa ter metas, ter objetivos, ter uma metodologia estruturada para alcançar. Então, quando você tem algo muito concreto, é mais fácil de você correr atrás. E a viagem, eu gosto muito de usar ela nesse sentido, porque é muito bom. Às vezes, é muito mais fácil do que a pessoa imagina ela conseguir desde que ela se planeje. Então, sempre tem muitas perguntas a respeito disso, então, muito obrigada por ter contribuído. Obrigado, eu que agradeço. E eu sempre falo assim, ó, é muito bom quando tu volta de uma viagem, já planeja outra, então tu já vai trabalhar mais feliz, é diferente, assim, quando tu tem uma viagem marcada, tu sai diferente, já fica mais alegre, e eu recomendo para todo mundo. E assim, Rod, dentro da experiência da viagem, o que é legal, né? Porque quando você deseja, planeja, você já começa a curtir.
Você já começa a viajar, não é? A viagem em si ela é muito rápida. Então, a viagem ela começa quando você escolhe o destino, quando você se imagina naquele local, quando você começa a fazer todo esse planejamento, você já está viajando, né? E Isso é legal. Né? É muito bom, muito bom. Muito obrigada. Hoje nós ficamos por aqui no programa Olhar de Estilo. Semana que vem a gente vai conversar sobre redes sociais. Estamos numa época virtual que a gente faz muitas amizades e o nosso trabalho também está muito virtualizado e a gente vai conversar sobre esse tema. Um beijo, até a semana que vem.